Eu lembro que, acho que todas as vezes, basicamente, que eu realmente, assim, passei por uma fase difícil no trade, digamos assim, né? Eu zerei a minha margem operacional ou eu tomei um stop bem significativo. E quando eu volto à memória, né, nesses quase 8 anos de mercado, e eu tento refletir o que fez eu nesses momentos, né, que eu passei por um momento que, por exemplo, eu zerei a margem que eu tinha para operar, ou realmente tomei um stop, né, ou uma sequência de stops que, digamos assim, que fugiu do controle. Eu sempre tive um gatilho, né? E às vezes a gente acha que aquele gatilho, ele é um gatilho operacional, né? Ou seja, é uma falta de conhecimento técnico que gerou esse erro. Mas isso acontece, né? Se você não tem um conhecimento técnico, digamos assim, necessário para você operar, você vai passar por esse processo de cometer erros, e isso pode gerar um prejuízo bem grande, principalmente se você não tiver uma gestão, né? Mas sempre quando você executa o erro, né, quando você aplica o erro, você comete o erro, tem antes um gatilho que é basicamente emocional, que é comportamental. E eu comecei, eu vou citar aqui, eu vou compartilhar com você basicamente esses 4 erros que eu considero que são os que mais acontecem e em condições que levam a gente às vezes a cometer passar por um dia de fúria, digamos assim, né? Então lembra que o dia de fúria, ele não é, ele sempre começa com um gatilho comportamental, né? Que consequentemente vai gerar um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico e você vai fugir do plano, você vai realmente ferrar com tudo, tá? E bem, eu vou falar aqui sobre esses 4 erros que eu vou compartilhar com você. Depois eu quero te levar a uma expansão de consciência, tá bom? E vou te passar um próximo passo para você aplicar, principalmente se você está passando por esse processo agora, né? Se você considera que realmente você está passando por um processo de dificuldade que pode estar associado a algum gatilho emocional, beleza? Bem, o primeiro erro que eu posso considerar, né, bem complexo, e eu já falei sobre aqui antes, né, que a gente tem que evitar bastante, é basicamente distração. Cara, a partir do momento que você senta para operar no day trade, né? Você precisa ter foco total no trade. Você precisa evitar qualquer tipo de distração. Distração, ela não necessariamente ela está associada somente, por exemplo, a você ficar com o celular na mão. Não, ela pode ser de várias formas. Então, o celular ele é realmente uma grande ferramenta para gerar distração, não somente no trade, mas em qualquer momento das nossas vidas, em qualquer momento do dia, né? A não ser que você esteja trabalhando, o celular ele realmente é uma grande ferramenta para gerar distração. É muito fácil você, por exemplo, perder um pouco do foco ali do que você está fazendo e começar a ficar olhando ali aqueles shorts do YouTube ou Reels do Instagram. Então, no momento que você senta para operar, naquela janela operacional, que você estabeleceu ali como um período que você vai estar realmente operando, seja de 1 hora, 2 horas ou seja o dia inteiro. Eu não recomendo isso, mas já falei inclusive sobre isso aqui. Mas enfim, o período que você definiu como que você realmente vai operar, você precisa evitar essa distração. Esse é o primeiro ponto. Evita celular. E quando se fala de celular, estou falando de tudo. Eu posso estar falando de jogos, se você é um caso, né, desse que fica jogando no celular, rede social e principalmente, cara, evita ficar olhando, né, perfil de youtuber, de influencer relacionado ao trade. Evita isso, tá? Porque muitas vezes o que você está vendo ali não é algo real, não é algo constante, entende? Então evita distração. Eu acho que o máximo que você pode focar, por exemplo, quando você está operando, de repente ouvir alguma música, é uma opção, depende da música, claro. E uma leitura, como eu já falei, que é interessante você acompanhar, principalmente uma leitura que está associada ao mercado, ao trade, tá? Mas evita a distração. Distração é uma grande ferramenta para você cometer erros ou para você também perder oportunidades, entendeu? Você deixar passar. E uma coisa interessante também que associa essa questão, que aí já é o próximo ponto que eu vou falar, né? Então eu falei sobre o primeiro ponto, primeiro erro, distração, o segundo erro que é basicamente o excesso de informações. E observa que o excesso de informações ele vai te levar também à distração. Entende como que basicamente esses pilares, né, negativos eles estão conectados? Porque quando você tem um excesso de informação, isso gera também distração. Por exemplo, imagina que eu estou aqui já operando e estou olhando aqui para praticamente, sei lá, uma carteira de 10 ações, índice, dólar e Bitcoin para operar no day trade. Ou seja, estou olhando para 12, 13 ativos no mesmo tempo, gráficos de 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos que seja, para operar no day trade. Cara, eu tenho um excesso de informação. Dificilmente eu vou conseguir manter um foco acima da média em 12, 13 ativos. Então, o que você pode fazer é você eliminar, entende? Você eliminar, por exemplo, ali 60, 70% desses ativos que você acompanha.
Eu recomendo, principalmente se você está iniciando no trade, eu recomendo você operar 1 a 2 ativos, tá? Eu recomendo você operar 1 a 2 ativos. E se você realmente está iniciando, está bem no começo, nos seus primeiros meses ou talvez no seu primeiro ano, eu recomendo um ativo, tá? E não só por causa da distração, por causa do excesso de informação, né? Mas também por uma questão muito complicada, porque assim, dependendo do grupo de ativos que você está operando, você vai ter uma variação financeira grande com relação a um ativo e outro. Então, por exemplo, se eu tomar um stop no dólar operando um contrato, ele provavelmente vai me trazer um prejuízo financeiro maior do que eu tomar um stop com um índice com um contrato, entende? Ou seja, o índice e o dólar, ele tem uma diferença financeira muito significativa. Então, por exemplo, quando eu quero operar os dois ativos, eu sempre, por exemplo, para compensar isso, eu tento operar um pouco mais pesado no dólar, geralmente o dobro. Então, por exemplo, se eu estou operando um contrato no índice, 2 no dólar. Se eu estou operando, por exemplo, 10 contratos no índice, 20 contratos no dólar. Para quê? Para trazer essa compensação. Ela não é perfeita, mas foi o mais próximo que eu consegui chegar. Mas até para você evitar isso e para você evitar também distração, eu sugiro você operar somente um ativo. Aí você escolhe o índice, o dólar, o Bitcoin, Forex, aí o mercado que você está operando. Foca somente em um ativo, tá bom? Então, bem, distração, excesso de informação que também vai gerar você distração. Outra questão também que se encaixa bastante nessa questão de excesso de informação é basicamente você, por exemplo, ficar assistindo morning call de alguns trades que fazem, por exemplo, no YouTube. Aí o cara vai passar uma visão de mercado para você, às vezes até uma visão macroeconômica, cara, e aí você vai vir para o mercado enviesado, entende? Excesso de informação. Outra questão também, ficar tentando olhar para a notícia, e esse vai ser um ponto que eu vou falar também sobre isso aqui, mais à frente. Ficar tentando, por exemplo, prever o que vai acontecer, pronunciamento do presidente do Banco Central americano, pula fora, tá? Foca no gráfico, evita distração e evita excesso de informação, que estão, como eu falei, conectados, beleza? O terceiro erro, então eu falei distração, excesso de informação, terceiro erro. Terceiro erro é exatamente como eu já acabei de citar, né? É você ficar tentando interpretar, prever notícias. Pula fora. Eu já passei por essa fase muitos anos atrás de ficar tentando saber o que vai rolar no payroll, quando sair o payroll, tentar, porque por mais que você consiga interpretar a notícia, você não consegue interpretar o que está passando na cabeça dos grandes players, né? Dos grandes fundos, dos bancos, o que esses caras realmente estão pensando e como que eles vão agir, entende? Então não adianta você ter uma interpretação de forma isolada de uma determinada notícia, sendo que aquele grupo de participantes do mercado como um todo, e que são realmente os fazedores de mercado, eles estão tendo ali uma outra interpretação diferente da sua. Então, o que eu sugiro com relação a essa questão de notícias, evita executar um trade justamente muito próximo de uma notícia. Então, por exemplo, você tem uma agenda ali 10 horas, evita iniciar um trade por volta das 9h45, 9h50, até as 10h15, 10h10, ou seja, permita que esse período de volatilidade ele passe sem você estar posicionado. Agora, se você entrou num trade, o mercado parou e você ficou preso dentro da operação, você segue ali o seu trade, segue o plano de trade, beleza? Distração, você precisa evitar. Já falei, um dos grandes problemas é celular, e quando falo de celular pode ser várias coisas, vídeo no YouTube, Instagram, rede social no geral, enfim, jogos, evita celular, cara. Cuidado com excesso de informações, como eu falei para você, beleza? E, claro, ter cuidado agora também nessa questão de ficar tentando interpretar a notícia. Basicamente é isso, tá? O quarto ponto que você precisa ter muito cuidado com isso, basicamente, que você precisa realmente evitar, né? É basicamente você operar emocionalmente abalado. Cara, eu lembro que, por exemplo, num dia que eu fugia do meu plano operacional, ou que eu operava demais, ou que eu assumia um risco financeiro em uma ou mais operações que estava acima do permitido para mim, às vezes aquele dia o prejuízo ele não era tão grande, né? Às vezes ele ficava muito próximo do limite, ali do dia, ou ele passava um pouquinho, né? Ou seja, ainda era algo ainda que eu poderia reverter. Só que aí o próximo dia que eu voltava para operar, pronto. Aí aquele dia realmente era o dia que eu ia realmente ferrar tudo. Porque aquele próximo dia eu estava emocionalmente abalado, ou seja, eu já tinha saído, né, do plano no pregão anterior e consequentemente eu vim operar naquele próximo dia. Você pode observar que todos os grandes dias de fúria, os grandes dias de perca, geralmente ele é precedido por um dia que você já começou a fazer coisa errada. Então, por exemplo, você operou mal hoje, você fez alguma coisa errada hoje, que saiu da média, que te incomodou, né? A chance de você cometer esse erro no próximo dia dobrado é muito maior. Então, o que você pode fazer um dia que você realmente foge do plano, que você comete um erro, que você entende que fugiu
do limite ali permitido, seja financeiro, seja comportamental, por exemplo, quantidade de operações, mesmo que você talvez não teve um prejuízo financeiro alto, ou talvez você nem teve um prejuízo, você conseguiu fechar um dia no 0 a 0, mas você fez, sei lá, 10 operações em um dia, o próximo dia você tem grande chance de errar novamente, tá? Principalmente quando você foge do plano de gestão. Você fugiu do plano de gestão, evita operar no próximo dia. Dá um tempo, volta 1, 2 dias depois no mercado, tá bom? 2, 3 dias depois, tá? Bem, então basicamente a distração, tá? Você precisa ter cuidado com a distração. Excesso de informação, você precisa ter cuidado. Ficar tentando prever notícia, tá? Você tem que ter cuidado com isso. E basicamente ficar operando emocionalmente abalado. Bem, essa questão que eu falei, operar emocionalmente abalado, observa que isso pode estar associado a uma coisa do mercado, mas isso pode estar associado também a um fator externo, né? Algum problema familiar, alguma coisa que realmente te comprometa emocionalmente e você realmente se manter equilibrado. Você vai talvez tentar descontar isso no mercado e isso não vai dar certo porque você não vai conseguir descontar seus problemas no mercado. Beleza? Cara, o próximo passo que eu quero compartilhar com você aqui, né, que você pode começar a praticar é você basicamente você ter uma expansão de consciência, vindo para um princípio de reflexão e tentar em algum momento do seu período que você está no mercado, você lembrar quando você teve um grande prejuízo, quando realmente você, por exemplo, devolveu um mês ali de resultado positivo, o que que aconteceu naquele dia, né? O que que exatamente aconteceu naquele dia ou naquela série de dias? Porque às vezes você não se ferra num dia só, você faz besteira em 2, 3 dias, né? Seguidos. Mas observe o que que aconteceu naquele dia. Se foi realmente um problema emocional, se realmente você chegou no mercado enviesado, né? Se realmente você, por exemplo, estava distraído, né? Excesso de informação. É muito bom você fazer essa autoanálise, tá bom? Bem, esse ponto aqui, ele já é um ponto mais operacional, né? Não ia nem citar ele, mas me veio aqui à mente, é o quê? Evita operar realmente enviesado, né? Ou seja, com pouco conhecimento técnico. Você precisa sentar na frente dos gráficos e ter realmente um conhecimento técnico. Quando eu falo técnico, eu falo análise gráfica como um todo, né? Seja qual for a sua metodologia. Você precisa ter um conhecimento técnico suficiente para você não operar enviesado, ou seja, para você não estar na frente dos gráficos sem saber realmente o que fazer. Beleza? Bem, e se o seu problema realmente é conhecimento técnico, ou seja, se você já fez um curso, uma mentoria, participou de sala ao vivo aí algum tempo e realmente não conseguiu performar bem, você acha que está faltando algum ajuste, seja na sua parte operacional, na sua parte de gestão de trade, ou até mesmo na sua parte comportamental, eu deixo aqui o link na descrição do meu treinamento completo, tá? São basicamente 7 módulos, 30 aulas, onde realmente eu vou te mostrar, tá? O passo a passo para você não somente ter um domínio da ação do preço, saber gerenciar o seu trade, saber criar um plano de trade, saber criar um plano financeiro para você operar e como que você vai estruturar o trade, a sua parte comportamental. Beleza, meu caro? É isso aí. Deixa seu like aí e até a próxima.